mantendo o compromisso da pontualidade, porque temos gente com voo, né? Então, estamos aqui firmes. E o nosso painel agora é composto, e, portanto, já convido, pela colega professora Raquel de Carvalho, professora Veida Zancaner e a professora Maria Fernanda Pires. Veja, são múltiplas as qualificações que eu podia apontar de todas elas, né? Mas uma qualificação que, der certo, se destaca é o engajamento com o tema do direito administrativo, um engajamento que se tornou projeto de vida de todas, né? Cada qual, segundo sua própria trajetória pessoal e profissional, mas sempre priorizando o tema do direito administrativo, o lecionar, o dividir as ideias, o trabalho em conjunto, né? Esse evento nada mais é também do que um marco da importância do trabalho em conjunto. Muita gente junta para organizar uma conversa num tema tão relevante. Mas o momento é de ouvi-las e não ouvir a mim. E aí, considerando, dentre outros dados, a questão dos voos, quero crer que começamos com a professora Veida, né? A professora Veida é professora aposentada pela PUC de São Paulo, especialista e mestre em Direito Administrativo pela mesma alma mater, né, professora? É a professora convidada da Escola da Magistratura do Estado de São Paulo, presença constante nos eventos de Direito Administrativo Brasil afora, né? Eu me lembro que, na mesma linha da professora Maria Silvia, ao meu tempo de... talvez já não seja de concurso, professora, mas me lembro de ter me deparado com o seu livro sobre a convalidação do ato administrativo, que, para mim, foi uma descoberta, né? Eu era ainda do tempo de que ou era nulo ou era válido. Aí, quando eu li aquilo, eu disse, meu Deus, faz todo sentido. Precisava alguém para sistematizar isto, né? Então, é um prazer estar consigo, recebê-la, e, portanto, passo a palavra à senhora, professora. Muito obrigada. É um enorme prazer estar aqui no Rio de Janeiro, essa linda cidade, com todas essas mulheres maravilhosas. Vanice, agradeço o convite, tanto a você como a Cristiana. E é um enorme prazer, e eu ganhei um tema que é governança, democracia e república. Eu gostaria de trocar umas palavrinhas com vocês sobre democracia e república, para depois entrar no tema da governança, que é justamente acerca do marco legal das agências reguladoras. Eu não posso falar que eu tenho uma excelente relação com as agências reguladoras, porque, desde o dia 15 de novembro, eu já dei 2 pareceres contra as agências reguladoras. Mas eu acho que esse marco legal vai, sim, ser positivo para as agências reguladoras. Penso que sim. Do que tange democracia, todos nós sabemos que democracia é o governo do povo e só se concretiza quando o povo ele participa de todas as funções estatais. Isso ocorre, nós vemos, todos nós sabemos aqui, como advogados e professores, por exemplo, no caso dos júris, no caso do referendo, no caso que nós temos dos plebiscitos, no caso das votações. Então, nós temos aí uma participação popular. E a participação popular é importantíssima, porque a democracia realmente ainda não está estável desde a Revolução Francesa. Inclusive, Marcel Valine tem uma citação muito interessante que diz o seguinte: a propósito da eletividade, o sistema de autoadministração, que é depositar um voto nas urnas de cada 4 ou cada 5 anos, não quer dizer absolutamente soberania popular. Muito pelo contrário. O povo ele não se autogoverna. O povo é governado.
Portanto, a participação popular ela tem uma limitação muito grande desde a época da Revolução Francesa e não tem uma estabilidade nessa participação popular. Eu, alguns anos atrás, por volta de 1998, o professor Paulo Bonavides, que é um grande constitucionalista, ele escreve uma frase que calhou exatamente a essa nosso debate aqui, que é o seguinte: democracia é o processo dos governados na formação da vontade governativa. Quando nós estamos frente ao marco legal das agências reguladoras, nós temos o quê? Regulação. E, na regulação, nós temos a vontade da governança. Nós estamos governando algo que é importantíssimo entre os agentes econômicos e o serviço essencial do povo, que geralmente são serviços públicos ou serviços de interesse relevantíssimo ao público entre agentes econômicos e consumidores. E isso é feito entre esses dois polos de interesses e regulado através das agências reguladoras. Nós estamos também num regime que é o republicano. E no regime republicano nós temos o quê? Res pública. Na res pública nós temos participação da coisa pública por todos. Tanto que o professor Geraldo Taliba dizia, nós temos tripartição de poderes, nós temos eletividade, através dos mandatos, rotatividade desses mandatos, e temos responsabilidade. Mas os senhores podem verificar que nós não temos aí na República a coisa mais importante que temos, ou pelo menos isso não foi citado, nós temos na democracia, que é a participação popular. Então, a minha pergunta é, bastaria voto ou essas pequenas condições de participação popular, como júri, como plebiscito, como referendo, como audiência pública, como consulta pública, para realmente implementar a democracia? Se nós estamos agora num momento de marco legal das agências reguladoras e fizemos esse debate tão intenso, onde a mulher que nunca é chamada a se manifestar e agora está tendo o seu momento de manifestação, e por justamente sofrermos esse silêncio de milênios, não seria o momento de pensar que deveriam ser atualizadas novas maneiras da manifestação do povo, inclusive sendo ele chamado para os colegiados? Eu não estou querendo criar nada inovador. Eu quero que o legislativo crie algo inovador. Mas, como eu tenho que falar de governança, eu tenho que dizer aos senhores o que é governança, ou, pelo menos, o que é, para mim, governança. Porque, quando começaram a falar sobre agências reguladoras, era como se surgisse algo totalmente novo, totalmente desconhecido e importado do exterior para o Brasil. Mas será que era isso mesmo? E aí é que eu vou tentar, talvez, me mostrar algo que eu entendo que não era tão diferente. Nós temos nas agências reguladoras autarquias, nada mais do que autarquias. E autarquias, elas têm o quê? Autonomia. É próprio da autarquia, porque é uma pessoa jurídica desvinculada do Estado. Bem ou mal, ela é desvinculada do Estado. A professora Maria Silvia
demonstrou à saciedade que existe, sim, uma tutela. Ela é um liame relativamente frágil, mas existe a tutela. Ela não é totalmente desligada da administração pública. Existe essa tutela, ela é necessária. Ela é necessária porque, como uma criação do Estado que visa o interesse público, ela tem que ter essa condição de ser tutelada pelo Estado para ver se ela segue esse direcionamento. E o que é governança? O vocábulo governança, o que quer dizer? O vocábulo governança tem inúmeros significados. Mas o que nós usaremos aqui, pelo menos o que eu usarei aqui, pode ser que nossas amigas aí, tanto a minha querida Raquel como a Fernanda possam usar de outra maneira, mas o que eu vou usar é aquela que o Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho, que é um professor da USP e juiz de direito em São Paulo, usa. É a forma de gestão pública racional, isto é, eficaz, pautada em uma maior proximidade com os cidadãos. Ou seja, governança nada mais é, e aí digo eu, o regime jurídico administrativo estabelecido na Constituição Federal. Então, ele diz que é uma gestão pública racional, mais racional, isto é, eficaz. E eu completo, nada mais é do que o regime jurídico administrativo estabelecido na Constituição Federal. E o que é esse regime? Será que é alguma coisa mágica que todos nós desconhecemos? Não. Não é nada disso. São os princípios constitucionais que informam a administração pública. Quais são esses princípios? Supremacia do interesse público, princípio da legalidade, princípio da finalidade, princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, da motivação, da impessoalidade, da publicidade, do devido processo legal, da moralidade, do controle dos atos administrativos. Do controle dos atos administrativos, não apenas pelo Poder Judiciário, mas do controle dos atos administrativos, tanto o controle interno como o controle externo, feito pelos tribunais de contas. O controle o princípio da eficiência, da economicidade, da responsabilidade do Estado e da segurança jurídica. Ora, se nós estamos numa res pública, numa coisa de todos, a participação popular se torna, portanto, importantíssima. Então, implica verificarmos se a Lei 13.848 realmente propicia uma governança eficaz e, portanto, se as agências reguladoras dão condições para que essa governança possa ser efetivamente feita. Nós vimos, eu gostaria de ver se eu consigo pôr, embora eu esteja repetindo algo que já foi feito, colocar. Aí eu pus governança, democracia. Eu prometo não me demorar muito. Eu tenho. Mas, se não, não tem importância. Nós veremos que no artigo 4º e 5º, nós temos, e eu vejo aqui na minha lei, não, esse é da Heloísa, eu estou em governança, democracia. Esse ali, é. Governança e democracia. É, ali, ó. Embaixo das agências tribunais. Exato. Isso. É o segundo. Não. Não.
É bem pequenininho. A agência reguladora deverá observar em suas atividades a devida adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquela necessária ao atendimento do interesse público. Por que essa adequação é necessária? Por razões óbvias. Nós temos, a hora que precisamos dessa adequação, o princípio da proporcionalidade, mas não só esse, o princípio da segurança jurídica. Porque todas as vezes que restringimos a atividade, ou a liberdade, ou a propriedade de alguém, nós estamos fazendo o quê? Restringindo o patrimônio jurídico dessa pessoa. Então, não há por que restringir, a não ser o devidamente necessário para o cumprimento do interesse público. Não há necessidade de restringir a mais do que o necessário para o cumprimento do interesse público. Então, essa proporcionalidade é essencial para o cumprimento do interesse público. Seria abusivo, seria abusar do devido poder, da devida competência, se ele fosse desnecessário. O outro artigo 5º é simplesmente indicar os pressupostos de fato e de direito. Nós aí estamos motivando o ato. E esses 2 artigos estão na Lei de Procedimento Administrativo. E, inclusive, informam a validade dos atos administrativos, necessários para o controle do exercício do poder. Então, necessários, absolutamente necessários para ver a validade dos atos administrativos. Precisariam constar de uma lei? Não, já constam de outra lei. Mas não há por que negar que é importante para validar os atos administrativos e sindicar o exercício do poder. No que tange às reuniões deliberativas do Conselho Diretor ou da diretoria colegiada da agência reguladora, serão públicas e gravadas em meio eletrônico. O princípio da publicidade é essencial no Estado de Direito. Ele é tão essencial na democracia e no Estado de Direito que todos os atos, exceto os absolutamente necessários para a segurança nacional, deveriam ser publicados. Ou aqueles que, em razão da necessidade de preservar, por exemplo, no caso do Estado exercer atividade econômica competitiva com particular, que seria o caso do artigo 173 da Constituição. Então, quando ele está exercendo uma atividade econômica suplementar, aí sim ele poderia se resguardar e não praticar aquele ato publicando. Mas são casos excepcionalíssimos. Entretanto, nesses casos, existe na lei eu acho que você poderia passar, por favor, Vanice. Existe... Não, eu vou consultar público. Não. Existe uma brecha, que são a classificação dos documentos sigilosos. O que é sigiloso? Tanto o que é sigiloso como matéria administrativa de natureza administrativa são conceitos que dão margem à indeterminação. O que quer dizer isto? São conceitos vagos, são conceitos que podem dar margem a serem invocados numa série de contextos em que eu posso colocar uma série de atos que poderiam ser
discutido se são ou não sigilosos. Se eu não tenho parâmetros, eu posso colocar atos que, na verdade, não necessitariam ser sigilosos. E, portanto, poderiam ou deveriam ser publicados. Então, eu acho que, nesse aspecto, o parágrafo 6º do artigo 8º deveria ter balizas para classificar o que são ou o que não são documentos sigilosos. Nós veríamos isso em confronto, por exemplo, com a lei da transparência, que a lei da transparência dá, sim, parâmetros para designar o que são ou não documentos sigilosos. Mas a lei da transparência não seria aplicável no caso das agências reguladoras. Então, não se aplicaria aqui. Quanto à matéria de natureza administrativa, penso que muitas matérias de natureza administrativa deveriam ser publicadas. Por exemplo, algumas situações de contratação. Eu não digo o valor dos vencimentos, mas eu digo a quantia de pessoas que estão sendo contratadas e por que estão sendo contratadas. Então, teria aí uma dúvida quanto à correção ou não desses dispositivos. Colocaria os outros 2 dispositivos, por favor, que serão objetos de consulta pública, previamente à tomada de decisão, a questão das minutas propostas, as minutas e as propostas de alteração de atos normativos de interesse geral, dos agentes econômicos, consumidores ou usuários de serviços prestados. E a outra, a agência reguladora, por decisão colegiada, poderá convocar a audiência pública para a formação de juízo e tomada de decisão sobre matéria considerada relevante. O primeiro eu não tenho muito a dizer, porque me parece, no seu parágrafo 1º, essa questão da alteração é minimizada, já que todos os atos exigem a consulta pública, não só a alteração, mas os demais atos normativos de interesse geral. Embora o vocábulo interesse geral sempre dará margem à descrição, e margem à descrição poderá colocar dentro do âmbito desse interesse geral matérias que não são de interesse geral ou retirar do âmbito de interesse geral matérias que efetivamente são de interesse geral. Portanto, vocábulos práticos, vocábulos que são plurissignificativos deveriam sempre serem seguidos de limitações, de especificações para poder servir de guia e não serem completamente discricionários quando de sua interpretação. Entretanto, quanto o artigo 10, quando eu tenho poderá, eu não tenho vinculação, eu tenho efetivamente uma faculdade. Ou eu posso convocar, ou eu posso não convocar a audiência pública. E aí eu tenho uma total discordância com o artigo da Lei 13.848, em seu artigo 10. Eu acredito que nós nunca teremos nem uma república e nem uma democracia se nós não começarmos a infiltrar, e eu digo infiltrar, particulares dentro dos nossos conselhos, e particulares, porque todos somos particulares, mas particulares sem cargo público, particulares interessados como cidadãos na gestão da coisa pública.
Eu sei que muitos dirão, você é uma visionária. Mas eu tive um professor de teoria geral do direito que se chamava Franco Montoro. E ele dizia sempre o seguinte: a menor e a maior das estradas sempre se começa pelo primeiro passo. Então, quando eu vejo que a Finlândia, quando eu vejo que a Suíça, porque eu tenho amigos suíços, eles convocam as pessoas para participar de colegiados, sem nenhuma vantagem, simplesmente porque são cidadãos. E eles se sentem orgulhosos por isso. Isto não é um peso, isto é uma honra, isso faz parte de um currículo que vale a pena ter. Eu me pergunto, será que nós também não nos sentiríamos honrados de ganhar o que os outros ganham, mas sem nenhum adereço do cargo? Pelo simples fato de cumprir uma missão importante para o nosso país? Será que, ao invés de 4 diretores, não poderíamos ter, porque temos engenheiros super capazes da iniciativa privada, não poderia ser literalmente requisitado, ganhando o que os outros ganham, mas não o entorno do cargo, para prestar civicamente aquilo que poderia efetivamente melhorar a condição de controle, de governança para o país. Os senhores sabem que a agência que mais mexe com a nossa vida, que é a Anvisa, é a menos capacitada em seus diretores? É com o menor número de pós-graduados e que a interinidade dos servidores públicos ali se aloja. E quando nós temos interinidade dos servidores públicos, nós temos o quê? Nós temos o maior comando do presidente da República? Será que, quando ausente de qualquer cargo, um homem que ficasse apenas com uma única indicação e que voltasse à sua vida comum, sem nenhum adorno do cargo, não poderia ter uma voz tão dura, tão dissonante de todos os outros, tão despida de interesse, que nos levasse a uma verdadeira democracia e nos levasse ao cumprimento da efetiva governança? Não sei. Como me deram um tema tão aberto, eu peguei governança, e aí, porque eu já sou muito velha, lembrando do Chacrinha, eu falei, bom, eu vou para bagunçar. Eu estou pensando, eu tenho absolutamente consciência, eu não quero passar do meu tempo, eu tenho absoluta consciência daquilo que eu entendo por governança. Não mudo. Eu tenho absoluta consciência que essas autarquias especiais, e eu acho, porque eu acho que nomes são nomes, mas o regime é o mesmo. Eu acho que não é porque eu estou falando compliance que eu não poderia dar um outro nome de fiscalização e fazer a mesma coisa.
Eu trabalhei anos dentro do Tribunal de Contas. Eu conheço como aquilo funciona. E eu me orgulho muito, porque eu tive auditores que entraram dentro de empresas e diziam quantos rolos de papel higiênico se usava. Tempo esgotado. Muito obrigada. Professora, a senhora não veio para explicar, veio para confundir, essa era a frase do Chateau. Mas veja, a boa interpretação se faz a partir de boas provocações. Então, pouca coisa contribui tanto como uma boa provocação. Pelo que lhe agradeço, pedindo desculpas por esse miserável papel de levantar essas plaquinhas. Né? É um papel miserável, mas alguém lamentavelmente tem que fazê-lo. Né? Mas, de toda forma, agradeço. E, na sequência, então, vou passar a palavra à professora Maria Fernanda, que é doutora em Direito Público pela PUC de Minas, mestre em Direito Administrativo pela UFMG, agora presidente do Instituto Mineiro de Direito Administrativo, professora de Direito Administrativo em curso de graduação e pós-graduação, também uma presença constante aí nas nossas discussões no campo do Direito Administrativo e que vai nos compartilhar agora suas impressões no tema. Boa tarde a todos e a todas. Vou até colocar meu tempo aqui para não me perder nas considerações. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a Vanice, seja por estar mediando, né, essa sessão de debate, seja pela organização do evento junto com a professora Cristiana Fortini, né, a nossa querida Cris, que eu falo que a coragem, tanto da Vanice quanto da Cristiana, não apenas de sonhar, mas, sobretudo, de realizar, né? Porque sonhar todos sonhamos, mas ter a coragem de empreender e fazer acontecer são para poucas pessoas, e as duas se incluem dentro desse grupo. Né? Cumprimentar também as minhas colegas de debate, uma honra, professora Veida, falar com a senhora e dividir, né, esse instante, é sempre uma alegria. Raquel, não precisa nem dizer, né, o nosso coração mineiro já nos une, né, se não fosse por tantos outros lá, só pelos fatos de sermos da mesma terra, né, das terras das montanhas. Dizer da alegria de estar aqui no Rio de Janeiro, né, a nossa cidade maravilhosa, e, de certa forma, constatar que muito daquilo que eu diria, né, o tema que me coube dentro da temática da governança foi analisar os avanços que podemos vislumbrar no âmbito da nova lei das agências reguladoras, e Raquel vai tratar das lacunas. Então, primeiro, não me preocupei, porque é claro que, ainda que nós vislumbramos ou vislumbremos possíveis avanços, nós já nos preocupamos com a possibilidade que esses avanços não se realizem na efetividade do dia a dia. Mas eu, de propósito, até para não tomar para mim alguma coisa que Raquel vai tratar com a maestria que lhe é própria, de só ter o cuidado de apontar alguns possíveis avanços, obviamente sem a pretensão da certeza, porque não temos qualquer certeza de que isso venha representar mesmo um avanço. De mais a mais, desde a primeira fala da professora Maria Silva, seguida da Adriana, da Carol, da Marcela, agora no início da tarde da Lígia, muito daquilo que nós falaríamos já foi tratado. Então, vocês me perdoem de antemão por alguma repetição. De toda forma, é interessante, e a professora Veida já tratou de fazer toda essa introdução do que seria a governança, porque isso nos dá, digamos assim, um chão, né, mais palpável, onde a gente realmente possa caminhar. Pois bem, quando a gente analisa a lei como um todo, e aí, nesse sentido, eu já posso vislumbrar na lei de per si um avanço, tudo isso pode se tornar um terreno fértil a uma governança mais madura e mais efetiva. Então, numa primeira análise, eu já enxergo na própria lei um avanço na medida em que ela, e isso é fato comum e é indiscutível, todo mundo que escreve sobre o tema já consegue enxergar isso, de que ela uniformiza procedimentos e, via de consequência, ela reduz a assimetria dos procedimentos até então realizados nas agências, né? E hoje de manhã alguém disse, com toda razão, que quanto mais provocada é a agência,
com certeza ela já vem passando por um processo de maturação e, via de consequência, os procedimentos nela instaurados nos trazem alguns caminhos mais seguros para trilhar. É o caso, por exemplo, da primeira delas, que é a ANEEL, né, e que, portanto, já tem um cabedal de decisões e de acontecimentos que podem nos dar um panorama mais sensível. A mais novinha delas, né, e talvez a que precisasse ter sido primeiramente criado, que é de 2017, é justamente a Agência Nacional de Mineração, né, que para nós, sobretudo de Minas, tem nos trazido tanta dor e tantos problemas. E é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que nós verificamos todos os problemas advindos, nós, mineiros, precisamos principalmente da atividade mineradora. Então, é preciso um repensar dos caminhos e da regulação, mas sem, de forma nenhuma, prescindir do seu acontecimento. Pois bem, foi muito falado também, desde o início da manhã, a importância da consulta pública. E aí, em matéria de governança, eu quero enxergar a consulta sob o seguinte prisma. No momento em que você traz a participação popular e, efetivamente, você obriga a agência reguladora não apenas a publicar no seu sítio eventuais críticas e sugestões a essa consulta, e mais do que isso, gente, que é obrigar a agência reguladora a sobre ela se manifestar no prazo de 30 dias. A mim me parece que isso é um grande avanço e isso vai impactar sobremaneira a própria governança a respeito disso. Numa pesquisa feita, infelizmente, nenhuma das agências reguladoras publica no seu sítio essas consultas, essas dúvidas, essas críticas e essas sugestões. Portanto, nós muito falamos de participação popular, e isso também já foi criticado aqui hoje ao longo do dia, muito falamos de acontecimentos no sentido do acesso à informação, mas pouco realizamos. Então, essa obrigatoriedade vai, sim, impactar a própria governança e auxiliar nessa ampliação da transparência, né, na própria legitimidade da decisão a ser tomada e, sobretudo, no aspecto democrático que todos nós ensejamos. Há outro ponto que me parece muito importante, e, nesse sentido, também impacta a própria ideia de governança, também já foi falado, não é novidade, é a garantia ou a ratificação, porque isso já existia, por óbvio, na lei geral das agências, na lei anterior das agências reguladoras, de autonomia, seja ela administrativa, seja ela financeira ou orçamentária. Então, é uma função da própria governança na sua implementação de que ela se preocupe com o seu orçamento, né? Que ela inclua com seriedade e conhecendo os limites da sua própria capacidade financeira, o que pode, o que não pode. Ela tem, doravante, a possibilidade, e a professora Maria Silvia ressalvou esse ponto, de dizer da necessidade da realização de concursos públicos, né, até em face da própria especialização, que é a razão nascedora da própria criação da agência reguladora, né, a distribuição de servidores e ordenação de despesas. Tudo isso é uma função com a qual essa diretoria colegiada terá de tratar para os fins da própria governança a se institucionalizar. Outro ponto muito importante, e isso aí vem em prol desse aumento, dessa transparência que é tão desejável, né? Embora podemos criticar a ausência de uma regulamentação de como isso vai se dar, mas a ideia das ouvidorias e, sobretudo, da presença de um ouvidor independente. Então, alguém que tenha, em que pese, fazer parte daquela autarquia, cuja escolha, né, em que pese ter se pensado na ideia de uma lista tríplice que foi abandonada, ou seja, continua ainda sob a égide da Presidência da República, a escolha de quem será o gestor, e a mim me parece que esse foi um retrocesso, nós poderíamos ter avançado mais, mas ter um ouvidor independente já é uma garantia, um prenúncio de que aquela pessoa, né, com a autonomia, com a capacidade, com a independência necessária, possa efetivamente fazer as vezes dessa autoridade
que possa efetivamente contribuir para um cenário mais transparente e mais eficaz. Um outro ponto muito importante em matéria de governança são os instrumentos de planejamento estratégico. A Lei Geral das Agências Reguladoras, ela determina que esses instrumentos de planejamento estratégico, eles deverão ser elaborados e apresentados regularmente, né? Ela não estabelece, caberá a regulação aí qual seria esse prazo. E, mais do que isso, que todas as ações e decisões deverão estar em consonância com essa agência regulatória. Ou seja, nós não podemos permanecer com atitudes totalmente esquizofrênicas, em que há um caminho do plano estratégico e, na verdade, a decisão tomada é outra, né? Até por isso é que se previu e se vinculou as consultas públicas de forma que aquela decisão tomada, ela vem em consonância, não apenas as metas que foram estabelecidas por aquela agência, bem como ao próprio interesse público, né, que pode ser muito bem aprimorado pela participação popular. Além do planejamento estratégico, o plano de gestão anual, ele demanda relatórios, né? E esses relatórios têm de necessariamente permitir uma comparação entre metas e resultados. Gente, ninguém hoje trabalha, seja na iniciativa privada, seja na iniciativa pública, sem metas. E essas metas, obviamente, elas têm de ser cobradas no sentido dos resultados. Não seria diferente com as agências regulatórias, né, num ambiente em que nós tanto temos falado de uma governança efetiva, de uma governança ética. Outro ponto muito importante em matéria de avanço na governança diz respeito à imposição de criação de regras de compliance, né, e da própria governança, ou, dizendo na palavra nacional, né, de programas de integridade. É claro que todas as agências já têm o seu código de conduta, tem um código de ética, mas mais do que isso é compatibilizar as regras existentes à lei anticorrupção brasileira. Não há como, infelizmente, muitos órgãos do poder público ainda não têm os seus próprios programas de integridade, e não há como nós cobrarmos daqueles que venham a contratar com a administração, como cada vez tem sido uma tendência de todas as instituições públicas, nas 3 esferas de atribuições, de exigir do seu contratado, do seu conveniado, do seu consorciado, o seu programa de integridade, se você também, administração pública, não o fizer e não tiver muito bem delineada quais são essas regras. Para quê? Para prevenir, para detectar e para punir, né, eventuais atos fraudes ou atos de corrupção. Outro ponto que me parece ser, embora repetição daquilo que a Constituição diz, que a Lei de Processo Administrativo, que a LINDB traz, mas me parece que é um ponto importante e que a professora Veida colocou aqui nos artigos, é a positivação das ideias de razoabilidade, de proporcionalidade e de primazia do interesse público. Quando nós falamos, repetimos aquilo que a 9.784 já nos diz, no sentido de que você não deve impor sanções, né, sem uma adequação, naquele mínimo necessário para atingir aquilo que se pretende, nós estamos indo de encontro a essa ideia que foi tão falada aqui hoje, de consensualidade, de dialógica e, importante, de contratualização. É muito importante nós pensarmos na ideia de que, no âmbito das agências, se possa, obviamente, levando em consideração a primazia do interesse público e esses demais princípios, contratualizar tudo aquilo que for necessário e em prol de uma melhor adequação e implementação das próprias metas da agência, como contratualizar até mesmo as possíveis sanções a serem aplicadas. A própria análise do impacto regulatório também é algo que ajudará a governança, acredito que Raquel vai tratar nisso, porque, em que pese, é um instrumento muito interessante. Ele tem várias lacunas, né? Mas isso aí já caberia
o tratamento de quem vai falar dos problemas, né, não apenas de vislumbrar avanços. Outro ponto importantíssimo para a governança é a interação, né, mais do que a interação, a inter-relação das agências reguladoras por exemplo, sobretudo com o CAD. Não há como nós caminharmos em várias searas se não houver efetivamente essa relação interinstitucional entre os diversos órgãos que podem ter impacto naquela atividade. A lei traz essa premissa e é fundamental que nós a regulamentemos e possamos fazer uso dessa expectativa. Outro ponto muito importante, e já estou me encaminhando para o final, é a determinação de um prazo comum dos mandatos de 5 anos e novas regras, sobretudo para as perdas do mandato e para as vacâncias. Nós tínhamos um problema seríssimo com a vacância no âmbito das agências reguladoras, e essa vacância compromete em muito o planejamento estratégico, a atuação de metas, o alcance dos resultados, porque a cada vacância, sem a vontade política do exercício do preenchimento do cargo, ficava a agência reguladora à mercê dos interesses políticos e, infelizmente, da cooptação do público pelo privado. Então, é fundamental que nós possamos, sim, ter regras muito claras. Se não veio desejável escolha, pelo menos mais popular, se a gente ainda continua premido pela circunstância da indicação do chefe máximo do executivo, mas pelo menos que nós tenhamos regras mais claras de como que vai se dar tanto a perda de mandato quanto a regra da vacância. Para terminar, dizer apenas dessa articulação também das agências reguladoras. Eu falei da interação, mas esqueci de falar da articulação, que é um pouco além, ou seja, não apenas interagir entre as próprias agências, os órgãos de controle, já que cabe ao Tribunal de Contas da União o controle externo, mas também junto à CVM, junto ao Banco Central naquilo que diz respeito e junto, sobretudo, ao CAD, na ideia de que você faça uso da própria, e isso a Lígia falou muito bem, da Lei de Defesa dos Interesses dos Usuários, né? E também dos consumidores, no sentido de você implementar essas medidas em conjunto. Pois bem, nesse rápido passar de olhos, então, o que a gente vislumbra é que, se efetivamente conseguirmos alcançar tudo aquilo que a lei prevê, né, em que pese vários problemas que a gente já estão prenunciados, por assim dizer, nós teríamos, para além de uma ampliação dessa transparência, de uma governança mais efetiva, a chance de termos maior segurança jurídica. E uma governança ética e eficaz, ela pode trazer resultados positivos e, num ambiente mais seguro, é um ambiente mais propício, inclusive para a realização de negócios, onde é fundamental a segurança também para que o parceiro privado possa se interessar em participar e, com isso, também propiciar empregos e outras tantas vantagens que nós, se Deus quiser, gostaremos de ver. Gostaria de agradecer, então, pedir desculpa a vocês, eu vou me ausentar, sair correndo, porque eu já não sei nem se eu vou conseguir pegar meu voo, mas, enfim, eu vou tentar. Mas, mais uma vez, deixando um abraço muito grande, dizendo da alegria e da honra de estar aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Maria Fernanda, pelo passeio, né, e sinalização dos elementos principais aí de inovação da lei. Acho que foi para arrumar a cabeça, foi um exercício muito interessante. E, claro, a gente entende aí as suas dificuldades atinentes ao voo. Eu queria só, assim, antes de passar a palavra à estimada professora Raquel, estava eu meditando, porque em alguns pontos a gente disse, olha, isso já estava na lei, já estava em outras leis e veio aqui sistematizado, né? Eu não sei até que ponto essa não seja uma tendência que esteja... E o mesmo se diz em relação à lei de licitações, né? Mas talvez isso não seja necessariamente um mal. Quer dizer, a gente tem, em determinados domínios do direito administrativo, pequenas inovações que vão introduzindo aqui ou ali, né? No campo das licitações. Você teve o pregão, inverteu a fase, você teve o RDC, experimentou mais isso, mais aquilo. Ok, funcionou, vamos então consolidar. Né? E talvez isso seja uma trilha nova e que tenha seu valor,
né? Só para a gente pensar um pouco mais, estamos identificando a mesma coisa aqui na lei das agências, né? Bom, passo então a palavra agora à estimada professora Raquel Carvalho. Professora Raquel é advogada de Estado, como nós aqui da casa, né? Procuradora de Estado de Minas Gerais, mestre em Direito Administrativo, professora de Direito Administrativo nas vias físicas e virtuais, né? Raquel está empenhada num esforço de garantir o acesso do direito administrativo para todos, né? E aí, nessa missão, ela veio compartilhar aqui conosco das suas observações em relação ao marco legal das agências reguladoras. Raquel, a palavra é sua. Cara professora Vanice, cara Cristiana, que minhas primeiras palavras sejam de agradecimento. Talvez vocês não compreendam a alegria que é estar no Rio de Janeiro, no evento de mulheres, para cada uma de nós. E aí eu me permito dizer, especialmente para mim, a última vez que eu estive no Rio foi um evento para mais ou menos umas 800, 900 pessoas, em que eram 16 expositores homens de direito administrativo. E eu de mulher, que fui a substituta do substituto, do substituto, do substituto que recusou. Isso significa que eu fui a 4ª opção de substituição para um evento de direito administrativo na cidade do Rio de Janeiro, que tem as administrativistas que tem. Então, este momento, para mim, agora, é um momento realmente de poder falar de algo que a gente evita, porque talvez os nossos colegas não saibam, mas é desconfortável quando a mulher fala um pouco da dificuldade de ocupação do espaço. Eu já escutei de vários colegas, se você continuar falando disso, as pessoas vão entender que você é uma vítima à margem de tudo e a chata do mimimi. Para de falar que tem dificuldade de ser mulher no direito administrativo, porque vocês estão mandando em tudo. Vocês vejam, se no direito administrativo, em que as mulheres têm um certo espaço, não é lá muito fácil, aí eu acredito mais ainda na importância de marcar um determinado lugar que precisa ser reservado, porque para o resto não deve estar tão fácil assim. Então, muito obrigada por terem tido a dedicação em realizar esse evento. Estar aqui na cidade do Rio de Janeiro, para mim, é sempre uma alegria. Tenho amigos enormes. Obrigado pela oportunidade de também poder revê-los. Todas as vezes que eu preparo uma palestra, eu sempre admito o risco dela cair aos 46 do segundo tempo. No caso, ela caiu mesmo aos 10 minutos do evento, porque metade do que a professora Maria Silvia falou era o que eu diria, e aí a palestra foi caindo ao longo do dia, né? A palestra que eu tinha escrito a caneta virou um borrão a lápis e eu já decidi falar outra coisa, a propósito do que bem colocou a professora Vanice. Será que o caminho que fazemos com a nova lei das agências reguladoras do âmbito federal não é um caminho possível de evolução no direito administrativo, no sentido de coisas consolidadas, conceitos, objetos de questionamento durante décadas e décadas de discussão e de análise do direito administrativo? Talvez isso possa encontrar uma resposta exatamente no exame de um diploma, como a nova Lei 13.848, de junho de 2009. E aí eu vou dizer para vocês, eu fiquei de falar de lacuna em relação a esse novo marco legal. Para mim, faltam coisas que, pasmem, são tão básicas em relação às agências reguladoras e são dilemas tão antigos. E esse é um ano em que eu tenho me visto falar mais do mesmo. Todos nós, quando participamos de um evento, queremos trazer algo que ninguém ouviu ainda mais diante de uma nova lei. Tipo, assim, é impossível. Uma nova lei, você vai achar alguma coisa nova que eu não escutei ainda. Mas as principais faltas nessa lei, para mim, são faltas muito antigas. A gente fala de autarquia e não consegue dar independência. A gente fala de funções do Estado básicas no direito administrativo. Parece que exercer poder de polícia hoje é ser o diabo na terra, que exercer controle, fiscalização é ser o Estado mau que impede a evolução econômica do país. A gente fala de um Estado que é federado desde a Constituição de 1988 e, me desculpem, a possibilidade de interação com agências reguladoras estaduais, municipais e órgãos reguladores estaduais e municipais parece-me uma possibilidade de transformar Estado e município em menino de recado. E aí acho que é preciso a gente analisar as coisas com rigor técnico para isso não parecer uma impressão precipitada e desvirtuada do que a lei de fato dispõe. Então, é preciso que a gente examine.
e historicamente, se formos analisar o caminho de surgimento das agências reguladoras, eu brinco. A gente tinha só uma administração centralizada, com administração direta, vínculo de hierarquia, poderes, pressupostos, uma autoridade que era o chefe do executivo, podia a qualquer momento dar ordens gerais, ou seja, mandar em quem está embaixo, os de baixo obedecem os de cima, avocar e delegar competências, exercer fiscalização, exercer atividade de punição, e aquilo fica ingerível num país de dimensões geográficas, com a quantidade de atribuições que o Brasil, enquanto República Federativa, precisa exercer, inclusive no âmbito dos estados e dos municípios. E aí faz o quê? Não, vamos personalizar atribuições. E com isso você dá independência. O que significa isso? Que um conjunto de atividades materiais passa a ter uma ficcional personalidade jurídica para exercer direitos e assumir obrigações em nome próprio, cumprindo determinados deveres, sem o ente federativo originário perder o braço sobre ele, visto que, em lei, algumas formas de controle poderia se prever. Com essa liberdade, lá pelas décadas de 40, 50, 60, lá do século XX, aquele século já muito distante, porque estamos terminando a segunda década do século XXI, vejam bem. Então, tipo, há 70 anos atrás, eles começaram a olhar e falar, vixe, esse povo que a gente criou, que está com muita independência, está atolando o pé na jaca em matéria de ilegalidade. Vale dizer, a independência com pequena previsão legal de instrumentos de controle levou a uma completa ausência sequer de compreensão do nível de ilicitudes que se cometiam nas agências, né, que na época não se chamava agência, eram só autarquias, que se cometiam nas autarquias. E aí começou a se prever em diplomas isolados mecanismos de controle expressos, até que chegamos no Decreto-Lei 200, que fala de supervisão ministerial, e tem que prestar relatório, e tem que se submeter à auditoria. E aí chega um ponto que universidades, para respirar, tinham que pedir autorização do MEC. E vou respirar, estou respirando, respirei. E relatório para lá, relatório para cá, eles começaram a falar, vixe, nós transformamos as autarquias, que eram para existir com independência, em órgãos. Só que, em vez dos poderes serem pressupostos, eles agora estão expressos em lei. Aí chega-se em 1988, tem-se a Constituição. Na década de 90, as pessoas falam assim, esse negócio desse tanto de controle. Veja bem, não é possível. O Estado, pela administração direta, não dá independência às entidades que integram a sua estrutura da administração indireta. E é preciso que se respeite esse mínimo de independência. Vamos criar um negócio novo, que chama agência reguladora, que tem um negócio super novo também, que chama independência, que é aquilo que a gente tentou na década de 40, e que a gente foi desfazendo, e aí, quando desfez tudo, volta para trás. Vão tentar a década de 40 de novo. Então, vão dar muita independência. E não vamos chamar com o mesmo nome autarquia, porque fica feio. Então, vamos, por uma finalidade pedagógica, importar um modelo que não é absolutamente adequado à estrutura de um país de civil law como o nosso, que é o modelo do common law dos Estados Unidos, onde faz maior sentido ter uma agência reguladora. Por quê? Porque se a maior parte do direito vem dos precedentes judiciais, ter uma agência no executivo que normatiza, beleza, por quê? Porque quando houver, eventualmente, apreciação sem invasão, com a deferência aos juízos técnicos feitos, mas houver uma apreciação jurisdicional, essa apreciação jurisdicional passa a ser o direito, porque o direito lá não é escrito. Então, ter um direito escrito normativo pelas agências norte-americanas, beleza. Aí a gente meio que importa esse modelo, tentando uma agência quase legislativa, quase judicial, em que o poder normativo, teoricamente, é infralegal, mas mais ou menos, porque tem a reserva legal relativa e ninguém sabe exatamente quando se inova, quando não se inova. Mas, enfim, vamos criar um negócio super novo, que é a autarquia da década de 40, com um negócio super novo também, que é a independência e a autonomia, e nós vamos estabelecer que essa independência e autonomia vai se dar pela independência e autonomia, que é independente, autônomo e, portanto, por ser independente, autônomo, é independente, autônomo. E era assim que eles conversavam com a gente logo que as primeiras agências foram editadas. E aí a gente perguntava, mas onde mesmo que está essa independência sensacional? Os dirigentes têm estabilidade, menino. Estabilidade ótima. Os dirigentes têm um negócio que chama mandato. Eles só saem antes do fim desse período estabelecido em lei, em hipóteses específicas. E cada lei tem um conjunto de hipóteses específicas. A nova lei estabelece renúncia, decisão judicial transitada em julgado, ou decisão final de processo administrativo disciplinar. Vale dizer, o dirigente da agência reguladora, pela regra geral e também pelas regras das legislações específicas, ele só sai se ele quiser. Porque decisão judicial transitada em julgado dentro do prazo do mandato não existe. São 3, 4, 5 anos. A maioria é 4. Tem uma que é 5 e uma que é 3. O resto são 3, 4 e 5 anos. Em 5 anos, ninguém acaba processo judicial nesse país.
Em face de um dirigente, jamais. Por quê? Porque eles podem contratar um advogado bom, qualquer advogado bom contrata a doutora Cristiana. Não deixa o processo acabar de jeito nenhum. Juro por Deus, Nossa Senhora. Ou seja, não vai ter decisão transitada e julgada. Processo disciplinar, me livre, que é uma notificação, 3 mandados de segurança. Então, não vai ter processo disciplinar. Vale dizer, se o dirigente da agência reguladora tem costa para aguentar a pressão, ele não sai. Ele fica lá, agarrado em nome do senhor. E aí ele vai ter estabilidade, porque ele só vai sair naquelas hipóteses específicas e vai chegar ao fim. E se a gente for apertar mesmo, aperta. O que, além disso, é diferente das demais autarquias? Nada. Desculpa, nada. A lei fala, não tem subordinação hierárquica. Desculpa, como bem falou a professora Maria Silva, nenhuma entidade da administração indireta tem subordinação hierárquica. Hierarquia é um vínculo de subordinação entre autoridades inferiores e autoridade hierarquicamente superior, que faz pressupor poder de dar ordens gerais, específicas, controlar a legalidade, economicidade, avocar e delegar competência e dirimir controvérsias positivas e negativas de competência. Isso só existe dentro de uma mesma pessoa jurídica. Se é outra pessoa, infelizmente, não vai ter subordinação. E tutela? Pode escrever na lei quantas vezes que não há tutela. Se a própria lei diz isso, e a lei diz, e eu vou contar daqui um pouquinho como ela diz, a tutela existe. E aí fala, a autonomia, que não é autonomia coisa nenhuma, a independência, porque a autarquia, num país como o nosso, de direito escrito, em que a inovação primária tem que estar na lei, a despeito do Supremo ter dado uma rateada quando decidiu isso com o CNJ e o CNMP, mas a regra geral para o resto, que não é CNJ e CNMP, é que ato normativo de entidade da administração indireta é ato normativo secundário. Então, entre ele e a Constituição, tem que ter um ato normativo primário, que é a lei, que normalmente é a lei que institui cada agência reguladora. Ou seja, a autonomia ela não tem. A independência, que é orçamentária, depende do quê? Da vontade do poder político a partir do qual o orçamento vem. Aí as pessoas falam, não, mas se a autarquia melhora demais. Aí eu falo, melhora demais para quem não é essa realidade. Porque quando a Agência Nacional de Mineração era departamento, ou seja, órgão da administração direta federal, já faltava dinheiro. Já faltava orçamento. Virou autarquia. O que vocês acham que continua a acontecer? Continua a faltar dinheiro, continua a faltar orçamento. Ou seja, na maioria das vezes, aí eu lembro do professor Paulo Neves, eu lembro que quando a gente entra no mestrado, né, a gente tem uma ilusão que a gente vai estudar uma ciência jurídica que na lei vai mudar tudo. Eu lembro na primeira aula, o professor Paulo Neves olhando para mim, foi um professor que formou toda a geração de administrativistas mineiro. E ele parecia um Papai Noel. E ele era muito mal com a gente, um Papai Noel mau. E ele era igual Sócrates, ele fazia você errar. Então, ele te perguntava quando você errava bem, e você falava o maior absurdo do mundo, aí ele te revelava que você era um idiota. E aí ele foi me falando assim, você acha que a gente vai fazer muita coisa aqui? Acho. E o que nós vamos fazer? Em relação à estruturação da administração, professor, do ponto de vista subjetivo, a gente tem que construir um modelo que seja eficiente. O senhor sabe um modelo eficiente? Então, nem tinha eficiência na época ainda, no artigo 37, caput da Constituição. E aí ele fez eu falar um tanto de bobeira, aí no final ele olhou para mim e falou assim, minha filha, ninguém muda administração pública nem sociedade por lei, não. Isso você vai aprender. Mas não vai demorar nem 10 anos. Deixa só você trabalhar com isso. Isso é a maior verdade. A gente tem muita ilusão quando a gente tem um novo marco legal, que as coisas vão mudar. Então, eu peguei a lei, velho de guerra desse tanto, falei, essa lei vai resolver. Agora a gente vai ter governança. O que é governança? Governança é um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle, que busca o quê? Avaliar, controlar e aperfeiçoar a gestão, e aperfeiçoando a gestão a gente vai conseguir melhor conduzir as políticas públicas e prestar serviços de interesse da sociedade. Bonito isso, né? Já tem até um decreto que fala isso no âmbito federal, que fala quais são os princípios da governança. Integridade, transparência, confiabilidade, melhoria regulatória, prestação de contas e responsabilidade. E aí você fala, essa lei vai conseguir. Isso que o decreto de governança falou que ia fazer, essa lei vai conseguir realizar, eu tenho certeza absoluta. E aí, para a gente pensar nisso realizado, a gente precisa de quê? E aí lembrei do professor Paulo Neves de novo. A gente precisa de gente. A gente precisa de quadro de pessoal. Lembra que eu falei que a independência, que a lei diz que dá, mas que talvez não dê? Em relação a quadro de pessoal de uma agência reguladora, que é a autarquia, que é a pessoa jurídica de direito público, que por enquanto, e por muito enquanto, a meu ver, infelizmente, ainda tem os seus quadros providos por concurso público que leve a provimento de cargo efetivo para satisfação das necessidades que são corriqueiras e habituais da agência, as quais a gente pode
relembrar do que já foi dito. Normativa, sancionatória, arbitral, dentre as competências das agências. Como é que a gente forma esse quadro pessoal? Com concurso. Concurso que termina o quê? No provimento do cargo. E, eventualmente, pode ser necessário o quê? Reestruturar o quadro pessoal das agências. A agência pode fazer isso sozinha? Não. Tem que pedir um ministro da Economia. Então, a agência que já avisou que não tem concurso. Olha que beleza. E se tiver algum concurso com prazo de validade, também não vai nomear, não. Então, a gente vai fazer essa governança, é um negócio super legal, né? Porque a pessoa avalia, aperfeiçoa, é melhor a gestão. Com quem, cara pálida? Com quais servidores? E aí eu vou dizer para vocês, é tudo muito velho, porque que falta servidor nas agências reguladoras desde que o mundo é mundo. Para começar, as primeiras leis específicas de agência reguladora pressupunham que ia prevalecer o que a Lei 9986 estabeleceu, que era emprego público. Aí o Supremo veio e falou assim, emprego público não, que eu já falei na DI 1717 que só pode ser quadro pessoal estatutário. E aí a gente tinha um tanto de agência reguladora criada, nenhum quadro com cargos de provimento efetivo, porque quando as leis das agências foram aprovadas, as primeiras, estava em vigor a 9986, que falava que ia ser emprego. Então a galerinha achou que era concurso, emprego público por contrato da CLT, estava tudo bem. O Supremo, que eram os russos, não combinaram com eles, o Supremo veio e falou assim, não senhora, emprego público não. E aí foi ótimo, porque a gente passou anos com contrato temporário. Contrato temporário para a agência reguladora que exerce as funções que exerce. Vocês veem que é mais do mesmo. Aí a gente volta agora e coloca na mão de uma autoridade singular da cúpula do Executivo Federal que exerce função de governo muito além da função administrativa global de gestão, o poder de se ter ou não a construção do quadro de pessoal da agência. Outra coisa que eu não sei se vocês repararam, quem falou foi a Lídia, e que não existe essa palavra no marco legal das agências reguladoras. Cá para nós, assim, só entre a gente, não espalha não, mas a agência reguladora faz poder de polícia. É isso que ela exerce. Poder de polícia, aquele conjunto de normas que são aprovadas pelo parlamento, chama lei. A gente não anda gostando muito dela, não, mas chama. Aquele conjunto de normas administrativas, decretos veiculadores de regulamento, atos regulatórios, circular, aviso, portaria, instrução e os atos administrativos concretos, que vão desde licença a auto de infração, isso tudo, quando é exercido para limitar o exercício de direitos e liberdades individuais em face do interesse público, chama poder de polícia. O que vocês acham que a ANA, Anvisa, a ANSS, a NTT, o que esse povo todo faz? Vocês não vão usar as rodovias do jeito que vocês querem. Vocês só vão usar as rodovias sem prejudicar o interesse de uma coletividade inteira, aquelas rodovias minimamente utilizadas. Então, não pode colocar num caminhão de não sei quantos eixos, não sei quantas toneladas. E isso é restringir o direito que a pessoa tem de andar numa rodovia em nome do interesse de toda a coletividade que exista rodovia. Estabelecer que é preciso que barragens de rejeitos de minério não explodam com determinados critérios é o mínimo que se espera em face do interesse de todos. E eu vou explicar para vocês, isso não é coisa de um Estado mau. Isso é coisa de um Estado que sabe quem ele é. O Estado existe para equilibrar a existência de minorias, a existência de interesses em confronto e tentar assegurar a sobrevivência de todo mundo. A gente precisa que o Estado assuma e exerça essa atividade. Município, Estado e União têm que se investir dessa que é uma obrigação e dela não abrir mão. O que não tem sido feito. Veja, em relação à ANMM, todos os dados que são fornecidos para fiscalização são fornecidos pelos fiscalizados. É o chamado automonitoramento. É o poder público querendo lavar as suas próprias mãos. E veja que isso é uma preocupação que vai muito além do ser Pôncio Pilatos. É uma preocupação que, a meu ver, indica, inclusive, no espaço do Estado, uma captura pelo interesse privado. E na lei, isso fica muito... Na lei, a gente está falando de um assunto qualquer. Aí, de repente, vem uma regra e fala assim, e, a propósito, não pode exigir dos concessionários uma obrigação que não esteja prevista no contrato. Aí você fala, oi? Tipo, você está falando de outra coisa. Você está falando de articulação de agências reguladoras. Aí vem uma regra do nada que fala isso. Ou então está falando assim, quando se for exercer essa atribuição, tem que observar isso, aquilo. A celeridade no deferimento das licenças ambientais. Aí você fala, Jesus, de onde veio isso?
veio da intenção de proteger o interesse privado em relação à atividade econômica. Mas a sensação que eu tenho é que, quando essa lei foi editada, aí é aquela história do eixo metodológico do direito administrativo. O direito administrativo ele tem um eixo metodológico que é estruturar o Estado, ele tem um eixo metodológico que é assegurar, ao estruturar o Estado, prerrogativas, e o outro que é assegurar a garantia de quem se relaciona com o Estado, para impedir que o Estado cometa ilicitudes, como não raras e múltiplas, infelizmente, vezes, comete. E essa lei está só do lado de cá. Ela esqueceu o lado de cá. Ela esqueceu que a própria sociedade e o mercado precisam do Estado exercer o poder normativo, fiscalizatório, punitivo, para que o lobo não seja o lobo da outra empresa. Para que um homem cidadão não seja o lobo do outro homem cidadão. A gente precisa do Estado exercer a sua função. E quando o Estado, na lei que trata das entidades que têm que exercer o poder de polícia, não usa essa palavra, e em diversos pontos, de uma forma, a meu ver, até aleatória, ele se preocupa só com o interesse privado, e não é privado social do cidadão, é privado de empresas do mercado. Isso é um sinal perigoso, porque você não dá independência real às agências reguladoras. Você vira o eixo metodológico para que prevaleça o interesse de mercado, que não é necessariamente social. E aí, por último, a última observação de falta enorme que eu quero tratar é da ideia de federação. Tem uma parte da lei que ela me preocupa demais. Ela fala da possibilidade de a agência reguladora federal utilizar a estrutura da agência e dos órgãos reguladores municipais e estaduais. Primeiro, é imperativo, não é facultativo. Segundo, ninguém diz o pressuposto. O pressuposto que é o município e o Estado, que eles tenham uma estrutura compatível. Ninguém diz como isso se dá. Terceiro, a gente mantém na União a arrecadação tributária, a gente mantém na União a gestão, a gente mantém na União a normatização, porque a normatização não pode ser delegada, a gente transfere a execução em relação a todo o resto, a gente coloca a União como fiscalizadora do Estado e do município, e a gente mantém a União como instância recursal. Você vê que Estado e município é tão menino de recado nesse país que qualquer coisa de errado que fizer, chama o pai. O pai é a União. A União tem um dinheiro. Aí as pessoas falam assim, mas por que um Estado e município aceitaria isso? Por que ele seria interessado? Porque, é lógico, acena-se com o que falta no Estado e município. O que falta no Estado e município? Dinheiro. Então, a lei expressamente autoriza que parte das receitas oriundas de eventuais atividades no exercício da regulação, punição, sancionamento possa ficar para subsidiar os serviços dos estados e municípios. Qual é o estado e município que não vai querer isso? Se a gente está vendendo a alma ao diabo para comer no café e no almoço, não é estado e município que não vai vender um pouquinho da sua já inexistente autonomia pela tripartição de competências arrecadatórias que a gente tem no país para conseguir viabilizar isso. Eu tinha mais ou menos umas outras coisas para falar, mas considerando o tempo esgotado e esse olhar da professora Vanice, que inspira respeito absoluto, agradeço a presença e deixo meu abraço. Eu agradeço muito à professora Raquel. Veja o olhar, eu já estou ficando até um pouco preocupada. Mas nós estamos aqui numa jornada de direito administrativo. É quase uma vigília, né? O momento é tão significativo e religioso que lá fora há o dilúvio, né? Então, nós, enfim, precisamos tocar para que cheguemos com saúde e sucesso à terra seca. E aí, dentro desse espírito, amigos, eu queria de novo agradecer a participação da professora Raquel, da professora Veida, e vamos emendar com nossa sessão de encerramento, para a qual eu convido, então, a Patrícia Tassara e a nossa palestrante, que é a professora Patrícia Sampaio. Aqui, amigos. Agora, antes disso, chamar a professora Cristiana Fortini, que, organizadora junto comigo, vai fazer só umas palavras de conclusão. Na verdade, eu quero, em nome do IBDA, do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, na condição de vice-presidente do Instituto, mais uma vez agradecer a professora Vanice, então agradecer a PGM, agradecer a Emerge, pela acolhida à ideia de discutir agências reguladoras, discutir um dia inteiro só uma lei. É intenso, mas acho que era importante, afinal de contas, o marco interfere no nosso dia a dia, mesmo que a gente não se dê conta disso, na medida que interfere na vida das agências reguladoras. E dizer que
a gente vai repetir este modelo de evento para tratar de outras temáticas e com outras professoras do Brasil afora. Nossa ideia é de congregarmos sempre mais e mais professoras do Brasil, norte, sul, leste, oeste. A gente tem uma programação de fazer um ano que vem, no primeiro semestre, em São Paulo, e um outro que pode ser, esse ainda não está resolvido, que seja em Curitiba. Então, apenas para agradecer mais uma vez isso. Eu vou escutar dali, pode? Perfeito, com certeza. Antes de eu, na verdade, eu e Cristiana vamos escutar dali, porque Patrícia, uma mesa com duas Patrícias, darão conta do encerramento, mas antes disso eu queria só fazer um brevíssimo spoiler e um convite. Spoiler das programações que a gente ainda tem até o final do ano aqui no SES PGM Rio. Dia 26 de novembro nós temos o 3º evento sobre reforma da Previdência. Já tivemos um para iniciantes, um para iniciados, agora teremos o 3º, com a esta altura já promulgada a emenda constitucional 101 e com comentários sobre a PEC paralela. No dia 2 nós temos o seminário que acontece junto com a Universidade de Toulouse sobre o discricionário e o arbitrário. Metade são professores franceses, vindos da Universidade de Toulouse, metade colegas da Procuradoria. E nos dias 3 e 4 nós temos o 12º Congresso do Instituto de Direito Administrativo do Estado do Rio de Janeiro, do IDAERJ. Patrícia estará lá conosco também. E o 12º Congresso termina, para muita honra da PGM e do IDAERJ, com a outorga do Prêmio Jurídico Marcos Juruena Vilela Soto. O Marcos Juruena foi um querido amigo, que eu sempre digo, né, que a vida me levou mais cedo do que eu queria, porque, além de ser um estudioso do direito administrativo, era uma pessoa agregadora, era acolhedor, era, sabe, todo mundo, o aluno da graduação, da pós, o colega, era um articulador, né? Então, acho que esse evento ele tem muito do Marcos, né? De juntar muita gente com todo o perfil. Então, é um enorme prazer a gente poder retomar o Prêmio Jurídico Marcos Juruena Vilela Soto, que vai ser outorgado ao final desse evento. O edital com o regulamento do Prêmio Jurídico está disponível na página do IDAERJ, da Academia Edu. Há um prêmio em dinheiro, inclusive, o que não é mal, né? Mas temos publicação também prevista para o trabalho vencedor, de modo que acho que com isso fecharemos com chave de ouro o conjunto de atividades aqui do SES.